Para se ter uma ideia, o número de suicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos em 2006 era de 2,3 para cada 100 mil habitantes. Já em 2015, a taxa foi de 2,6, o que corresponde a um aumento de 13%. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um roteiro, um bate-papo, aquele texto. Fizemos aí uma análise, demos uma pesquisada, compilamos e vamos apresentar agora aqui para vocês. É um texto bem interessante, vai abordar um assunto sério, um assunto relevante, um assunto que muitas vezes está aí dentro dos nossos lares e a gente não percebe os sinais, não percebe aquilo que vem acontecendo. Então esse texto serve mais de um alerta também para que a gente possa ficar bem atentos, né, aos sinais que os nossos jovens e adolescentes podem estar dando num assunto tão sério e relevante como é esse. O texto a gente está chamando de Desemprego aumenta a taxa de suicídio entre jovens. É um texto da Cristiane Ferreira e eu faço aquele convite muito especial, vem comigo. Duas pesquisas realizadas pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, entre 2006 e 2015 na cidade de Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, mostraram que os níveis mais altos de desemprego estão associados a maiores taxas de suicídio entre os jovens, com idades que variam de 10 a 19 anos. Esses estudos foram publicados nas revistas científicas. De acordo com o professor Elson Azevedo, a pesquisa tomou como base os dados do Ministério da Saúde, chamado DataSUS, que traz informações sobre mortalidade. Foi feito um cruzamento estatístico, o DataSUS nos mostrou o número de suicídios. Além disso, avaliamos os dados sobre desemprego e o PIB per capita nessas cidades. Então, realizamos um estudo populacional e, em uma década, houve um aumento das taxas de desemprego, que contribuiu para a maior ocorrência de suicídio. Para se ter uma ideia, o número de suicídios entre os adolescentes de 10 a 19 anos em 2006 era de 2,3 para cada 100 mil habitantes. Em 2015, a taxa foi de 2,6, o que corresponde a um aumento de 13%. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, determinou uma meta global de redução das taxas de suicídio em 10% até 2020. No entanto, vemos que o Brasil faz o caminho inverso. Até a puberdade, as taxas de suicídio entre meninos e meninas são iguais. Mas a partir de 13 anos, os garotos morrem mais. No entanto, elas cometem 2 vezes mais tentativas. As mulheres têm um risco mental aliado a fatores de vulnerabilidade social, ao passo que para os meninos é o uso de drogas, álcool e exposição à violência que são os fatores mais comuns. As meninas deixam transparecer mais o seu pedido de ajuda, pois se permitem mostrar sua fragilidade, seja pelo soro, pelo chamego ou até pelas tentativas de suicídio fracassadas. Já no caso dos meninos, ainda há o estigma de que não choram, devem ser fortes e valentes para suportar tudo. Às vezes, pode ser tarde demais. E aí pessoal, como é que está a nossa conversa até agora? Alguns números aí chocantes, né? Essa análise que o texto aborda, essa pesquisa, esses dados, embora a gente esteja vendo a realidade de alguns anos atrás, mas a situação não mudou muito, talvez tenha piorado. Então há um grande número de suicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos. Isso está relacionado a alto nível de desemprego, que associa, né, a questão do desemprego com as taxas de suicídio entre jovens, quer dizer, o desalento, a falta de perspectiva, falta de rumo, a falta de oportunidade tem colocado essas taxas para funcionarem, né, uma em contraponto à outra, ou seja, à medida que o desemprego aumenta, também aumenta a taxa de suicídio entre os jovens. Vimos também que a pesquisa relacionou dados sobre o desemprego e o PIB per capita, né? Foi feita essa relação. Quantidade de recursos que o jovem consegue adquirir, e isso foi relacionado também com os altos índices de desemprego. Também foi dito que os meninos morrem mais, porém as meninas tentam mais, os jovens, né? As jovens tentam mais. Outro ponto que eu achei interessante é que os riscos para as mulheres estão relacionados mais a fatores mentais aliados à vulnerabilidade social, quer dizer,
ao contexto, né? A mulher é muito mais vulnerável do que o jovem, do que o homem nesse sentido aí. E os homens, por sua vez, estão mais relacionados à droga, a álcool e à exposição à violência, como foi dito até agora.